Bom, então a gente vai continuar com integrais de linha e principalmente com integrais de linha de campos ao longo de curvas. Sim? Então, o que vamos a ver relembrar agora é o teorema fundamental de cálculo que diz o seguinte: seja f uma função que está definida no intervalo AB na reta e toma valores em R, e vamos supor que a função é derivável. Então, o teorema fundamental do cálculo diz que a integral entre a e b de f' de x, y de x é igual a f de b menos f de a. Então, no caso de ter uma função f que está definida no plano, o objeto que representa a derivada de f é o vetor gradiente, ¿sí? Que é um campo vetorial. A gente viu isso, né? Então, como agora temos uma forma de integrar campos vetoriais, é natural se perguntar se existe uma versão análoga ao teorema fundamental do cálculo para integrais de linha. E a resposta é sim, existe um teorema. Antes de ver o teorema, vamos a ver o que queremos. Então, o que queremos é um teorema que vincule a integral de linha de um campo gradiente com a função f associada ao campo gradiente. Então, seja f uma função definida no seu domínio D, que é um subconjunto de plano e que a f é diferenciável, e gamma uma curva tal que a imagem da curva, se o conjunto C, esteja contido no domínio da função f. Então, a integral de linha ao longo da curva C do campo gradiente da f é a f avaliada em gama de b, que é o extremo final da curva, menos f avaliado no extremo inicial da curva. Então, de alguma forma, o teorema extingue o teorema fundamental do cálculo. Então, isto extingue isso que está aqui. Por quê? Então, a integral de derivada da f é a considerar a diferença em avaliar a f nos extremos do intervalo a e b, e aqui integrar o campo gradiente de uma função ao longo de uma curva é avaliar a f nos extremos, não do intervalo, mas da curva. Então, vamos a provar esse teorema aqui. A prova é simples e utiliza o teorema fundamental do cálculo e a regra cadência. ¿Sí? Então, para provar isso, vamos a fazer o seguinte: vamos pegar gamma, uma curva derivável, tal que a imagem um conjunto C e está contido em seu domínio D, e tomamos uma f, e o que vamos a fazer é integrar o campo gradiente ao longo da curva. Então, por definição, a integral do campo gradiente de f ao longo da curva C é a integral entre a e b do produto interno entre o vector gradiente avaliado no ponto gamma de t vezes gamma linha de t, e integramos isso em relação a t. ¿Sí? Lembren, esos são dois vectores, tomamos o produto interno e fica um número real, e integramos esse número real em relação a t, porque esse número vai depender de t. Então, pela regra da cadeia, se eu tenho uma função f de Rn en R, sí, pueden pensar Rn igual a n igual a 2 o n igual a 3, ¿sí? Tanto faz. Y tenemos una curva gamma que va a definir un intervalo en R2 o R3. Entonces, a composición, ¿sí? La composición de f con gamma es una función que comienza en un intervalo, va para Rn, llega a Rn, aplicamos f, va para R. Entonces es una función cuyo dominio é o intervalo AB e cuya imagen está contida na recta real. ¿Sí? Então, é uma função de uma variável. Isso aqui, f igual a gamma, é uma função de uma única variável. Então, se é uma função de uma única variável, tem uma derivada, ou podemos calcular a derivada. E como gamma e f são diferenciáveis, então tem uma derivada, e a derivada verifica a seguinte fórmula, que é o produto escalar do vector gradiente de f de gamma de t vezes a derivada da curva gamma linha de t. ¿Sí? Ou seja, o que está o de t ese no va, disculpa.
ou seja, o que está aqui dentro da integral, sim? A derivada da curva é o que estamos integrando aqui. Então, a integral do vector gradiente, a integral de linha do vector gradiente ao longo do campo C, na verdade é a integral entre A e B da derivada de f bola gama linha de t de t. Sim? Então, lembrem que isso agora é uma função de uma variável. E eu tenho integral entre A e B da derivada de uma função de uma variável que depende de t. Então, eu posso aplicar agora a essa função aqui o teorema fundamental do cálculo. Sim? Então, o que diz aí é isso, que é una función que está definida en un intervalo y toma valores en eje, y por tanto podemos aplicar el teorema fundamental del cálculo a esa función que, repito, es una función de una variable. Entonces, integral entre A y B de f bola gamma línea de t es igual a f bola gamma avaliado en extremo B, ¿sí? Menos f bola gamma avaliado en no extremo A, los extremos de intervalo. Y ahora utilizamos la definición de f bola gamma, ¿sí? F bola gamma de B a composición entre a curva gamma y f. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que pegamos B, avaliamos en gamma y vamos para Rn y después aplicamos a f, que es eso que está aquí, ¿sí? Entonces, integral de línea del campo gradiente de la función f ao longo da curva C é f avaliado no extremo final menos f avaliado no extremo inicial. Bem, então vamos a ver un ejemplo disso aqui, ¿sí? Então, consideremos a função, o campo vectorial f de xy igual a yx y gamma de t igual a coseno de t seno de t con gamma que varía en intervalo 0 de pi en el género. Entonces, pueden parar, intenten calcular integral de ese campo vectorial ao longo da imagem da curva de gamma e intentem utilizar isso aqui, ¿sí? Ou seja, intentem ver a função f como o campo vectorial o campo gradiente de uma função f pequena, ¿sí? Então vou supor que intentaram resolver e vou proceder a resolver. Então, si queremos resolver de esa forma aquí, utilizando eso aquí, tenemos que encontrar una f tal que el campo gradiente da f sea nuestro campo yx. ¿Sí? Entonces, para eso tomamos a función f de xy, que es el producto de x por y. ¿Sí? Entonces, cuando derivamos eso aquí a función f en relación a x, lo que obtenemos es, lembren cómo calculamos derivadas parciales. X é a variável, y é constante, derivada de x 1, então fica a constante aqui, que é y. E a derivada de f em relação a y vai ser x. Então, o vector gradiente da função f no ponto xy é yx, ¿sí? Que é nosso campo de vectores f de xy. ¿Sí? Então, a integral de linha do campo de vectores f ao longo da curva C é o mesmo que a integral de linha do campo gradiente da função f ao longo da curva C, ¿sí? Porque são o mesmo campo. Então, pelo que vimos, pelo teorema, essa integral é avaliar a função f nos dois extremos e subtrair. Então, essa integral aqui é f em gama de 2π menos f em gama de 0. Porém, gamma de 0 é o ponto 1, 0 e gamma de 2π também é 1, 0. Então, essa integral aqui é f de 1, 0 menos f de 1, 0, ou seja, estão no mesmo ponto, ¿sí? Gamma de 2π, vou escrever isso aqui, gamma de 2π é igual a gamma de 0, são o mesmo ponto no plano e, portanto, essa integral dá 0, ¿sí? Bem, então na próxima a gente vai ver topologia, los conceptos de topología y después vamos a continuar con integrales de línea ao longo del campus.